De volta ao vivo com o Direto do Plenário, já com o retorno dos ministros para a segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira, que você continua, portanto, acompanhando ao vivo direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor. Declaro reabertos os trabalhos da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Mas nós temos número? Temos 7. Ministro Fux. 8. Ministro Teori Zavascki, da relatoria de Vossa Excelência, pregou para julgamento com sustentação oral requerida a ação direta de inconstitucionalidade 3127, requerente o governador do estado de Alagoas, com vários interessados, e inicialmente eu confiro a palavra a Vossa Excelência para o relatório, pois, como disse, haverá sustentação oral, pedido de duas sustentações, senhor ministro relator. Entretanto, como um não compareceu, darei a palavra à advogada presente, se até lá sobrevier o outro, chegar o outro. Mas tem a palavra, portanto, Vossa Excelência, agora para o relatório. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo governador do estado de Alagoas. O objeto é o artigo 19A e seu parágrafo único, e a expressão declaração de nulidade do contrato de trabalho nas condições do artigo 19A, constante do inciso 2 do artigo 20 da Lei 8.036, de 90, com a redação dada pela medida provisória 2164 de 2001, que acrescentou um artigo e alterou o outro parcialmente. Eis o texto dos dispositivos atacados. 19A. É devido o depósito do fundo de garantia na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, parágrafo 2º da Constituição, quando mantido o direito ao salário. Parágrafo único. O saldo existente em conta vinculada, oriundo do contrato declarado nulo, até 28 de julho de 2001, nas condições do capto, que não tenha sido levantada até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002. Artigo 20. A conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia poderá ser movimentada nas seguintes situações. 2. Extinção total da empresa, fechamento de quaisquer seus estabelecimentos filiais ou agências, supressão de parte de suas atividades, declaração de nulidade do contrato de trabalho nas condições do artigo 19A ou ainda de falecimento, etc. Sustenta a requerente que os dispositivos impugnados afrontam os seguintes dispositivos da Constituição, os artigos 2º e 18 caput, o artigo 5º, inciso 36, o artigo 7º e 37, inciso 2, parágrafo 2º, e ainda o artigo 169, parágrafo 1º. Foram solicitadas informações, deu-se o rito do artigo 12, a Presidência da República prestou informações, sustentou a improcedência do pedido, o parecer da Advocacia é pela improcedência, o parecer da Procuradoria é pela procedência, manifestaram-se diversos amicus curiae. Esse é o relatório, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a doutora Grace Fernandes Mendonça, da Advocacia Geral da União, secretária-geral do Contencioso, a se manifestar pela União. Vossa Excelência, doutora Grace, tem até 15 minutos para proferir a sua manifestação. Está com a palavra. Obrigada. Excelentíssima senhora ministra-presidente, senhora ministra Rosa Weber, senhores ministros, senhora vice-procuradora-geral da República. Como já mencionado, essa ação direta de inconstitucionalidade volta-se contra 2 dispositivos da Lei 8.036, com a redação que foi dada pela medida provisória 2164, artigos 19A e artigo 20. E o que estabelece esses dispositivos? Basicamente, reconhecem que é devido o depósito do fundo de garantia
por tempo de serviço, na conta vinculada do trabalhador, naquelas hipóteses em que o contrato é considerado nulo por ofensa ao artigo 37, parágrafo 2º da Constituição Federal, ou seja, aquelas hipóteses de contratação sem a realização de concurso público, quando a remuneração, o salário, nesse caso, é devido. O requerente, na verdade, o Estado, ele sustenta basicamente 3 pontos. Primeiro, a declaração de inconstitucionalidade, alegando que aí haveria ofensa ao artigo 7º, inciso 3º da Constituição, e o próprio 37, inciso 2 e parágrafo 2º, sob o fundamento de que a declaração de nulidade, nesses casos, somente geraria o único e exclusivo efeito de se considerar devida a remuneração pelos dias trabalhados, não o recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Segundo ponto, o de que essa legislação teria criado encargo para os estados e para os municípios e, portanto, teria violado, maculado o Pacto Federativo. Daí invoca a ofensa a todos aqueles dispositivos correspondentes, artigo 2º, artigo 18 caput, 25 da Constituição Federal. E o terceiro ponto, o de que teria ocorrido aí ofensa a 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, porque teria se criado um encargo, uma despesa sem a correspondente previsão orçamentária. Essa discussão, todavia, não é nova nessa Suprema Corte. A constitucionalidade exatamente desse dispositivo, ou seja, do artigo 19A, já foi incidentalmente reconhecida por essa Suprema Corte no recurso extraordinário número 596-478, que era de relatoria da ministra Ellen Grace, cujo redator foi o ministro Dias Toffoli, em que esse Supremo reconheceu expressamente a inconstitucionalidade do 19A. Daí a razão pela qual a Advocacia Geral da União tece apenas algumas breves considerações no sentido da constitucionalidade dos preceitos, ora impugnados, em especial porque o artigo 37, parágrafo 2º da Constituição Federal, quando diz que a não observância do princípio do concurso público gera e implica a nulidade do ato e a responsabilização da autoridade responsável, ele, ao final, diz expressamente nos termos da lei. Daí a razão pela qual veio o legislador infraconstitucional e expressamente assegurou ao trabalhador, nesse caso, o núcleo mínimo de direitos, ou seja, o direito ao pagamento, à contraprestação remuneratória pelos dias trabalhados e o direito ao fundo de garantia por tempo de serviço. Aqui, a tese toda desenvolvida pela Advocacia Geral da União, no sentido da constitucionalidade, é justamente na linha de que não há como o ente da federação se valer no fato de uma omissão quanto ao cumprimento do dispositivo constitucional, ou seja, a realização de um concurso público para o provimento de cargos e empregos públicos, e, com isso, pretender se eximir do pagamento mínimo da remuneração e do recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Entende a Advocacia Geral da União não se tratar aqui, nesse caso específico, porque se trata de uma hipótese peculiar, o contrato é nulo porque não observou o princípio do concurso público, tal como o legislador constituinte originário expressamente estabeleceu, entende aqui a Advocacia Geral da União que, por ser essa hipótese peculiar, não está enquadrada em nenhuma daquelas hipóteses de demissão justificada previstas lá no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. Entende também que o que fez o legislador infraconstitucional, com amparo no próprio 37, parágrafo 2º da Constituição, foi justamente dar efetividade, dar cumprimento ao artigo 7º, inciso 3º da Constituição, quando assegura ao trabalhador o direito ao fundo de garantia por tempo de serviço. E aqui o legislador só o fez em relação aos dias trabalhados, à contrapartida remuneratória e ao fundo de garantia. Não estendeu, por óbvio, ao seguro-desemprego, ao aviso prévio, ou mesmo aquela multa de 40% sobre o fundo de garantia. Assegurou aquele direito elementar do trabalhador, o valor correspondente ao trabalho prestado e o fundo de garantia por tempo de serviço. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se justamente a esse entendimento, até em cumprimento à legislação, editou, inclusive, uma súmula 466, em que expressamente estabelece que o titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo o seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.
justamente reconhecendo aqui que há justamente o cumprimento do artigo 7º da Constituição. O requerente, o Estado, ele invoca a teoria das nulidades do direito civil para dizer que, como se trata de um contrato nulo, não há como se extrair daí um efeito jurídico válido. Portanto, não seria devido fundo de garantia por tempo de serviço. Todavia, que há que se considerar que se está diante de um instituto inerente ao direito do trabalho, o fundo de garantia por tempo de serviço. Daí a razão pela qual também institutos ligados e regras, até a teoria das nulidades também do direito do trabalho, deve aqui merecer ponderação. A importância de se conciliar, portanto, essas teorias, porque para a teoria das nulidades do direito do trabalho, os efeitos, ao contrário do direito civil, efeitos ex tunc, para do direito do trabalho ex nunc, ou seja, preserva-se tudo o que se passou até então, e a declaração de nulidade, de invalidade, passa a valer daí por diante. E justamente essa ponderação de valores, o Superior Tribunal de Justiça fez, ou seja, adotou aí a teoria das nulidades do direito civil de um modo mais restritivo, e editou a súmula número 363, que diz o seguinte: a contratação de servidor público após a Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo artigo 37, inciso 2º e parágrafo 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Portanto, fazendo justamente essa ponderação entre as duas teorias, buscando aí se estabelecer o equilíbrio e assegurando o direito elementar do trabalhador em tal hipótese. Quando o Supremo Tribunal Federal, no precedente que mencionei, o RS 596478, reconheceu a constitucionalidade, incidentalmente, desse dispositivo, o ministro Aires Brito destacou justamente a posição de hipossuficiência do trabalhador nessa hipótese. Ainda que se cogitasse aqui de uma eventual culpa recíproca do trabalhador quando aderiu a esse contrato, o fato certo é que, nesse caso, se encontra diante da figura aí do hipossuficiente e, nesse caso, merece, como disse o ministro Aires Brito, uma interpretação sistemática da Constituição, razão pela qual reconheceu expressamente a constitucionalidade do preceito. O ministro Gilmar Mendes também destacou que não reconhecer minimamente esse direito ao fundo de garantia implicaria em onerar por demais essa parte mais fraca nessa relação jurídica. E também o ministro Dias Toffoli, quando também reconheceu a constitucionalidade, destacou essa situação de desamparo do trabalhador, nesse caso, e a necessidade de se assegurar também esse núcleo mínimo. O Estado invoca a ofensa ao Pacto Federativo, mencionando aí que a União teria criado uma obrigação, ofendendo mesmo o disposto no artigo 25 e 18 caput da Constituição. Todavia, o que fez a União foi simplesmente legislar sobre o direito de trabalho, exercendo a competência que lhe foi atribuída pelo artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Não se trata de forma alguma, como invoca o requerente, de uma norma em que a União pretendeu regular matéria de servidor público, que é inerente à unidade da Federação, muito ao contrário, mas de legislar acerca de um instituto próprio do direito do trabalho, que tem natureza trabalhista, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, daí a razão pela qual se trata de uma lei geral, que é realmente de observância e de obediência, e todos devem se curvar a todas as unidades da Federação. Por último, o requerente sustenta ofensa ao artigo 69, parágrafo 1º da Constituição Federal, dizendo que a União teria criado um encargo sem que se tivesse a previsão orçamentária correspondente. A tese aqui também não se sustenta na medida em que essa avaliação ela deve ser feita quando do momento da contratação pelo ente federativo e não quando do cumprimento do contrato com o recolhimento da contrapartida remuneratória e o recolhimento também do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Aliás, esse ponto foi muito bem destacado pelo parecer do Procurador-Geral da República acostado aos autos. E o último ponto, senhores ministros, o requerente postula aí uma interpretação conforme a Constituição para que essa Suprema Corte resguarde os contratos celebrados pelos Estados, Distrito Federal e municípios
nulos, que foram contratos considerados nulos antes da vigência da medida provisória número 2164. Invoca aí uma leitura, uma interpretação a contrário senso da súmula 656 do Supremo Tribunal Federal, 654, perdão, do Supremo Tribunal Federal, entende que seria a hipótese aqui clara de não incidência da norma, porque não poderia retroagir para atingir os entes da federação. A tese aqui também não se sustenta, a lei ela não inovou em nenhum aspecto a ordem jurídica. O próprio artigo 7º, inciso 2º da Constituição Federal já inseriu no rol dos direitos do trabalhador o recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Não há, portanto, nenhuma inovação. Trata-se de uma norma interpretativa, cuja constitucionalidade, inclusive, já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar aqui de leitura a contrário senso de incidência da súmula 654 desse douto colegiado. E com essas considerações, a Advocacia Geral da União pugna pela confirmação da jurisprudência desse Supremo e pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Muito obrigada. Agradeço a doutora Grace, devolvo a palavra ao eminente ministro relator, Teori Zavascki. Senhora presidente, conforme referido na tribuna, essa questão reproduz uma discussão anterior que foi travada no âmbito do recurso extraordinário 596478. Estou seguindo a linha da orientação que o Supremo traçou naquela oportunidade para julgar improcedente a ação. Eu leio a ementa que estou propondo, que resume os argumentos. O artigo 19 da Lei 8.036/90, incluído pela medida provisória 2.164, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de fundo de garantia pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 596478, relator para a qual o ministro Dias Toffoli, com repercussão geral reconhecida. A expansão da abrangência do Fundo de Garantia para cobrir outros riscos, que não aqueles estritamente relacionados com a modalidade imotivada de dispensa, tais como a própria situação de desemprego e outros eventos socialmente indesejáveis, como o acometimento por doença grave e a idade avançada, não compromete a essência constitucional do fundo. A medida provisória 2.164 não interferiu na autonomia administrativa dos Estados, Distrito Federal e municípios para organizar o regime funcional de seus respectivos servidores, uma vez que, além de não ter criado qualquer obrigação financeira sem previsão orçamentária, a medida em questão dispôs sobre relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que, a rigor, já vinha sendo ordinariamente recolhido na conta do FGTS vinculado aos empregados. Ao autorizar o levantamento do saldo eventualmente presente nas contas do FGTS dos empregados desligados até 28 de julho de 2001, impedindo a reversão desses valores ao erário sob a justificativa de anulação contratual, a norma do artigo 18A da Lei 19A da Lei 8.036 de 90 não acarretou novos dispêndios, não desconstituiu qualquer ato jurídico perfeito, nem investiu contra nenhum direito adquirido da administração pública, pelo que não há a falar em violação ao artigo 536 da Constituição. Ação direta julgada improcedente, esse é o meu voto. Indago dos senhores ministros. Senhor presidente, por favor, tem a palavra o ministro. A seara própria, a rediscussão das matérias sob o ângulo constitucional é esta. E, por isso mesmo, manifesto-me em sentido divergente do voto proferido pelo relator, reconhecendo, no entanto, que já enfrentamos, no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, o tema. Sou egresso, presidente, de uma justiça que tem presente sempre uma máxima, a justiça do trabalho. Trabalho prestado é salário devido. Mas não se trata aqui de questionamento sob o ângulo do salário. O que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço? Uma substituição engenhosa, engendrada por um grande homem público, Dr. Roberto Campos, né,
que implicou a substituição da vetusta indenização trabalhista, que podia chegar, inclusive, à dobra. Se trata, evidentemente, de uma indenização, tendo em conta o período trabalhado. Conhecemos a teoria geral, que é a teoria de nosso sistema, segundo a qual o ato nulo não produz efeitos. E, a meu ver, não produz efeitos, principalmente no que a regimentada mão de obra pelo poder público, sem concurso, por isto ou por aquilo, se dispensa essa mesma mão de obra. Não há a menor dúvida que essa forma de contratar, e no caso se teria empregos públicos, né, é uma forma que contraria frontalmente, muito embora costumeira no Brasil, tendo em conta não só os estados, como também os municípios, contraria frontalmente o princípio básico, que é o princípio de ingresso no serviço público mediante concurso. Por isso, eu peço vênia ao relator para julgar procedente o pedido formulado na inicial desta ação direta de inconstitucionalidade. E o faço até mesmo tendo em conta o que previsto no artigo 169 da Lei das Leis, que é a Constituição Federal, ao dispor que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, pressupõe prévia dotação orçamentária, e não me consta tenha sido prevista a dotação orçamentária para ter-se a satisfação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nesses casos de contratação ilícita, ilegítima, sob o ângulo constitucional, porque sem a observância do concurso público. E o inciso 2º desse mesmo artigo, do parágrafo 1º do artigo 169, também preceitua que há de haver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e sabemos que a contratação sem concurso público não está prevista, né, na lei orçamentária. Por isso, reconhecendo que há o precedente mencionado pelo relator, não sei como votou a ministra Ellen, chegou a votar, no caso, não, né? Ela ficou Vossa Excelência divergiu? Ela ficou vencida. Chegou a votar, né? Sim, a ministra Ellen era a relatora originária. E ela concluía pela inconstitucionalidade, né? Eu sustento a bandeira que foi empunhada pela ministra Ellen Grace e julgo procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade. Havendo divergência, eu tenho o hábito de tomar individualmente os votos, porque há um voto, portanto, no sentido da improcedência e um voto no sentido da procedência. Ministro Roberto Barroso. Pedindo todas as vênias ao ministro Marco Aurélio, estou acompanhando o relator. Ministra Rosa Weber. Senhora presidente, esse tema me é especialmente caro. Eu não votei no recurso extraordinário 596.478, justamente porque se tratava de processo da relatoria da ministra Ellen Grace. Eu já estava aqui, mas não participei da sessão. Eu tenho alentado o voto escrito, mas gastei já todos os meus créditos ontem perante esse plenário, e é um tema já com precedente bem recente. Essa decisão é de 2012, né? Então eu vou me eximir de tecer maiores considerações, dizendo apenas que sempre distingui, com todo respeito aos que entendem de forma diversa, os planos da existência, da validade e da eficácia dos atos jurídicos, e mesmo no direito civil, onde, pela teoria geral, o que é nulo não produz efeitos, é a regra geral, quod nullum est, nullum effectus producit, né? Pontes de Miranda, já lá no tomo 4 do seu tratado, já dizia que nada impede que a lei atribua efeitos, plano de eficácia, aos atos jurídicos nulos. No caso, o que fez a medida provisória, ela previu, né? Ela traz a previsão
dos depósitos do fundo sobre os valores pagos a título de retribuição do trabalho prestado, que é justamente a base de incidência dos depósitos do fundo, aquilo que se paga. Então, me parece que, por essa ótica, não há falar em que tenha sido afrontada a Constituição da República, com todo o respeito à posição do eminente ministro Marco Aurélio. Eu acompanho integralmente o relator, julgando improcedente a lei. Ministro Luiz Fux. Acompanho o relator. Ministro Dias Toffoli. Peço vênia ao ministro Marco Aurélio e acompanho o relator. Ministro Bem, senhor, senhora presidente, peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio para acompanhar o ministro relator, julgando improcedente a apresentação direta, tendo em vista especialmente o precedente plenário firmado em sede de repercussão geral, onde houve a confirmação incidental da plena legitimidade constitucional da norma em questão. Também eu peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio para acompanhar o relator e proclamo o resultado. Ação julgada improcedente, nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio. Ministro Dias Toffoli, da relatoria de Vossa Excelência e com sustentações orais, eu apregoo para julgamento a ação civil originária 478, procedente de Tocantins, sendo autor o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, e réus, Estado de Tocantins e outros. Como eu disse, como haverá sustentação oral, inicialmente confiro a palavra a Vossa Excelência para o relatório, para ouvirmos na sequência os senhores advogados. Tem a palavra Vossa Excelência. O INCRA ajuiza em face do Tocantins e do ITERTINS, o Instituto de Terra daquele Estado, e Oséias Rodrigues Lima e outros, ação onde requer a declaração de nulidade e o cancelamento do registro imobiliário de aquisição de terras devolutas arrecadadas pela União, objeto de transferência de domínio do ente federado aos demais corréus. A ação de nulidade e cancelamento foi inicialmente distribuída ao juízo da Primeira Vara Federal do Tocantins. E aí afirma o autor as suas alegações. Eu vou omitir a leitura do relatório, estou distribuindo aos eminentes colegas juntamente com a proposta de voto. E haverá as sustentações orais. Digo que foi deferida cautelar a fim de evitar a feitura de novos registros sobre o mencionado imóvel. Devidamente citados, o Estado, o Instituto de Terra e os particulares apresentaram defesa. Faço também em meu relatório um resumo dos argumentos. Decretada a revelia dos réus que não se defenderam, que não apresentaram resposta, tornada posteriormente sem efeito, o R-Juiz de primeiro grau declinou a competência em favor do Supremo Tribunal Federal. O então relator ministro Celso de Mello reconheceu a causa como de conflito confederativo, prevista no 102.1f da Constituição, determinando ainda providências no sentido de regularização do polo passivo da demanda. Réplica às folhas tais, em atendimento ao despacho de folha 188, foi realizada nova tentativa de citação de réus, depois levada a efeito em primeiro lugar por meio de expedição de cartas de ordem frustradas e depois pela publicação de editais, quedando-se inertes a teor de certidão. Nomeado defensor público-geral da União como curador especial dos referidos réus, foi apresentada a peça de defesa sustentando a ilegitimidade do INCRA no patrocínio da causa em substituição à União, fazendo-se mister a representação desta pelo AGU. Requereram a denunciação da lide do Estado de Tocantins e do ITERTINS para exercício da garantia de evicção, no mérito pignou-se pela improcedência. Em decisão de folhas 443 e 444, o ministro Sepúlveda Pertence, embora reconhecendo a falta de efeito da decisão cautelar proferida pelo juiz incompetente, restabeleceu-a com vistas à futura efetividade da conclusão da demanda e da plausibilidade das alegações do autor contra essa decisão. Joaquim Henriques Vieira e sua esposa interpuseram regimental, ao qual o plenário da Corte negou provimento, acórdão de folhas. Sem provas a produzir, foram apresentadas as razões finais por algumas das partes. Na sequência, foi colhido parecer da PGR que se pronunciou pela procedência da ação. Por fim, quando assumi a relatoria do feito, provoquei as partes para se manifestarem acerca de eventual interesse em submeter a lide à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal, dizendo o Estado de Tocantins não possuir interesse no feito,
E, então, trago agora com esse relatório a julgamento. Agradeço a Vossa Excelência. Convido... Onde estamos? O doutor André Lopes de Souza, Procurador Federal, a se pronunciar pelo INCRA. Vossa Excelência tem até 15 minutos para proferir a sua manifestação. Está com a palavra. Obrigado. Boa tarde, excelentíssima ministra presidente desse Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo ministro relator Dias Toffoli, excelentíssima ministra Rosa Weber, excelentíssimos ministros deste Supremo Tribunal Federal, excelentíssima Procuradora-Geral da República. Eu venho aqui representando os interesses do INCRA, por meio da Procuradoria-Geral Federal, defendendo a ACO 478, que, na verdade, há um conflito federativo deflagrado, evidentemente, como já foi posto pelo relatório do ministro Dias Toffoli, exatamente porque o Estado de Tocantins houve por bem propiciar negócios jurídicos, alienações de forma non domino, de terras já consignadas em cartório como pertencentes da União. Não se trata de avaliar se se tratam ou não de terras devolutas, mas de terras, evidentemente, já postas em cartório como reconhecidamente da União, e isso nos idos de 1979, a partir da legislação de regência, no caso, o Decreto-Lei 1164, de 71, um decreto albergado pela Constituição de 67, já inclusive reconhecido por este Supremo Tribunal Federal, na ACO 477, assim como na ACO 481, como compatíveis com a Constituição pretérita e sem que seja o decreto incompatível com a Constituição vigente. Teria sido, então, ele, nesse particular, recepcionado pela Constituição atual. O questionamento levado a efeito pelo Estado de Tocantins é no sentido de que tais terras devolutas, tais terras inicialmente devolutas e depois de um procedimento arrecadatório promovido pelo INCRA e promovido o registro dessas terras como terras da União, teria acabado por ser revogado por um decreto de 87, o decreto 2375. E por conta dessa revogação do decreto anterior, tais terras teriam deixado de ser da União e passariam ao patrimônio do Estado. Esse raciocínio, ele, na verdade, não pode prosperar exatamente porque o decreto revogador, ele expressa, deixa consignado que a revogação não alcançaria as terras que já teriam sido elas objeto de registro cartorário ao tempo da vigência do decreto revogado, no caso, o decreto 1164. E se Vossas Excelências me permitem, eu faço a leitura e faço de forma breve, para que nós possamos analisar de forma cotejada os dois decretos e analisarmos que, de fato, essas terras não teriam sido albergadas pelo decreto revogador do decreto anterior e, portanto, não se enquadrariam no conceito de terras devolutas, ocorrendo exatamente a tese de defesa do INCRA, qual seja, de que existiu, na verdade, uma usurpação por parte do Estado de Tocantins, que, por meio do seu Instituto de Terras, o ITERTINS, segundo o réu na ACO, teria promovido a alienação non domino, ou seja, alienação de terras que não estariam incorporadas ao seu patrimônio. Então, peço licença para a leitura do dispositivo do decreto revogador, exatamente para que exista uma compreensão exata e uma dimensão desse conflito. O artigo 1º do decreto afirma o seguinte: deixam de ser consideradas indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacionais as atuais terras públicas devolutas, situadas nas faixas de 100 quilômetros de largura em cada lado do eixo das rodovias já construídas, em construção ou projetadas. Aqui se refere o Decreto-Lei 1164, de 1º de abril de 1971.
observado o disposto neste artigo. O artigo 2º do decreto afirma: incluir-se-ão vigente este decreto-lei entre os bens do Estado ou território no qual se situem, nos termos do artigo 5º da Constituição, as terras públicas devolutas, às quais retirada pelo artigo anterior a qualificação de indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacional. E aí a exceção vem no inciso 4, onde eu já me antecipo, dizendo: registradas na forma da lei em nome da pessoa jurídica pública. Ou seja, nós temos terras que não estariam albergadas pelo decreto revogador, porquanto já inseridas no patrimônio da União e não enquadradas no conceito de terras devolutas. Portanto, nunca poderiam ter sido objeto de transferência ou de qualquer alienação de qualquer natureza por parte do Estado de Tocantins e por parte do Instituto de Terras daquele Estado. Então, o que temos, na verdade, é uma violação à Constituição Republicana de 67, uma violação às leis de direito civil do Código Civil Pretérito, Código Civil de 16, e uma inobservância do Decreto 2375, cuja interpretação, com a devida vênia, foi mal formulada por parte do Estado réu e por parte dos réus que o acompanham nesta ACO. Razão pela qual o INCRA compreende que a ação civil originária ela deve ser julgada procedente para que haja o cancelamento de todos esses registros, para que nós tenhamos a decretação da nulidade de todos esses registros, exatamente para que nós não tenhamos a continuidade desse comportamento que tem sido constante no Estado de Tocantins. E afirmo mais, Excelências, trata-se, na verdade, de um problema não só de interpretação jurídica, mas um problema, sim, de ordem constitucional que afeta, viola e preocupa a subsistência das regras que definem o Pacto Federativo esculpidas em nossa Constituição Republicana vigente, independentemente da análise que possamos fazer das regras sobre as quais foram editadas as normas aqui tratadas, mas que põe em xeque, sim, as relações entre o Estado e a União e a autarquia federal agrária no que toca a especificamente tais terras, exatamente por quê? Porque gera-se um problema de ordem social de grande monta ali naquele Estado, exatamente por conta de um desvio praticado, perpetrado ali pelos órgãos estaduais sob a chancela do Estado de Tocantins. É importante também, Excelências, que nós tenhamos em conta as definições que já foram assumidas por este Supremo Tribunal Federal na ACO 477 e na ACO 481. Na ACO 477, também do Estado de Tocantins, e o que chama a atenção é que a dimensão da análise ela se compatibiliza exatamente com um caso que nós temos aqui, uma ACO que foi julgada em 2002, o ministro Moreira Alves, na emenda eu poderia, de forma sintética, expressar para Vossas Excelências, ficou esclarecido que são da União as glebas que, anteriormente à edição do Decreto-Lei número 2375 de 87, tinham sido incorporadas ao patrimônio dela pelo Decreto-Lei 1164 de 71, cuja constitucionalidade se reconhece e que foram excepcionadas por ele de seu âmbito de aplicação por estarem registradas na forma da lei em nome de pessoa jurídica pública e por configurarem objeto de situação jurídica já constituída ou em processo de formação a favor de alguém. A ação foi julgada procedente e a reconvenção julgada improcedente. Eu vou poupar Vossas Excelências de falar da ACO 481, cujo teor é exatamente o mesmo e foi relatada pelo eminente ministro Marco Aurélio Melo e que reconheceu, além da constitucionalidade do decreto 1164, entendeu por julgar procedente o pleito do INCRA naquela oportunidade, isso aconteceu em 2004. Né? Então, há uma identidade dessa nossa ACO 478 com as anteriormente citadas 477 e 481, onde os detalhes de umas e outras
são, vamos dizer, inexpressivos para que nós possamos reconhecer que o caso é basicamente o mesmo. E, feitas tais considerações, o INCRA, respeitosamente, requer a Vossas Excelências que seja julgado procedente o pedido para que seja decretado inválidos, para que sejam decretados, na verdade, nulos e cancelados todos os registros levados a efeito por aquele Estado e pelos órgãos competentes ali, e todos os desdobramentos, porventura, desenvolvidos ou que possam vir a ser desenvolvidos. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Agradeço ao doutor André e convido o doutor Gustavo Zorte da Silva, defensor público, a proferir a manifestação pelos réus Oséias Rodrigues Lima e outros. Também Vossa Excelência tem até 15 minutos para a sua manifestação e está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra-presidente, ora presidindo o Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros que compõem este colegiado, excelentíssima senhora ministra, ilustre representante ou representante da Procuradoria-Geral da República, boa tarde a todos. A Defensoria Pública da União ocupa esta tribuna em defesa de 3 réus na condição de curadora especial. São eles Oséias Rodrigues de Lima, Genésio Rodrigues de Freitas e Deolanda Paz Garcia Rodrigues, que, citados por edital, não atenderam ao chamamento do processo. A matéria posta nesse julgamento, senhores ministros, já foi examinada por Vossas Excelências em 3 precedentes. A ação civil originária 477, a ação civil originária 481 e a ação civil originária 678. Nesses 3 casos, cuida-se de ações propostas pelo INCRA, consta como réu, nesses 3 casos, o Estado de Tocantins, e, além disso, as causas de pedir e pedido são bastante semelhantes. A diferença está apenas, naturalmente, na área vindicada pelo INCRA. Nas ações cíveis originárias 477 e 481, o pedido do INCRA foi julgado procedente. Porém, na ação cível 678, o pedido foi julgado improcedente. Então, estamos diante de apenas 3 precedentes e estamos diante, inclusive, de uma discrepância de provimentos nesses 3 precedentes. Por isso, a Defensoria Pública da União avalia que há ainda um terreno fértil para debate de ideias diante, justamente, dessa pequena quantidade de precedentes e também da discrepância dos provimentos deles oriundos. A manifestação da Defensoria Pública da União, então, senhores ministros, vai se pautar em 3 pontos. O primeiro ponto diz com a ilegitimidade ativa do INCRA. O segundo ponto diz respeito à nulidade do procedimento de arrecadação e, com isso, a invocação do precedente favorável firmado no julgamento da ação civil originária 678. O terceiro ponto dirá com a caracterização da área como bem do Estado-membro a partir do advento do Decreto-Lei 2.375, de 87. Antes de adentrar nesses argumentos, eu faria um brevíssimo resumo do caso, Excelências, que é o seguinte: o INCRA propõe uma ação contra o Estado do Tocantins, o Instituto de Terras do Tocantins e outros réus, incluídos ora curatelados pela Defensoria Pública da União. Alega a autarquia de terras que, por meio da portaria 787, 21 de agosto de 79, publicada em 27 de agosto de 79, e com base no artigo 28 da Lei 6383 de 76, foi arrecadada e incorporada ao patrimônio da União área de terras devolutas de aproximadamente 3.184 hectares, correspondendo à gleba 2, lotes 24, 25, 27, 28 e 31, então situados no município de Araguacema, hoje o município de Marianópolis, no então estado de Goiás, hoje estado do Tocantins. A despeito da arrecadação da área pela União, o Estado do Tocantins, por meio do Instituto de Terras respectivo, no dia 4 de junho de 93, expediu um título definitivo relativo apenas ao lote 24, abrangido pela área arrecadada
e esse título foi expedido em favor dos ora curatelados Oséias Rodrigues Lima e Genésio Rodrigues de Freitas, realizando assim, diz a autora, uma venda a non domino. A partir dos ora curatelados Oséias Rodrigues Lima e Genésio Rodrigues de Freitas, iniciou-se a cadeia dominial do título expedido pelo Estado do Tocantins, que estaria, no dizer da autora, superposto ao registro existente em nome da União. Postula, assim, a anulação do título definitivo e expedido pelo Estado de Tocantins, bem como o cancelamento dos registros e seus posteriores desmembramentos. Este é o caso que está submetido a julgamento. O primeiro argumento da Defensoria Pública da União diz com a ilegitimidade ativa do INCRA. A partir da certidão do registro de arrecadação que instruiu a inicial, é possível verificar que a certidão do registro da arrecadação faz constar como adquirente da área a União representada pelo INCRA e como transmitente a União através do INCRA. São exatamente esses os termos que constam. Portanto, não há dúvidas de que se cuida de bem da União. Nesse sentido, a nosso sentir, o INCRA não poderia figurar isoladamente no polo ativo desta demanda. Necessariamente, ainda que como litisconsorte ativa, a União deveria figurar. Afinal, estamos aqui... e a ação se propõe a isso, a ação se propõe a proteger o domínio da União sobre as terras, mediante justamente a anulação do título que se diz superposto e das consequentes e subsequentes e registros realizados. Senhores ministros, o INCRA é mero executor da política de reforma agrária. Sua legitimidade se restringe a garantir a execução dessa política de reforma agrária. Porém, a proteção do domínio da área, como pretendido na presente ação, só poderia ser realizada pela União, a nosso sentir. No presente processo, o INCRA não está a defender direito próprio, está a defender direito da União como uma espécie de substituto processual sem qualquer amparo legal. Assim, manifestamos, em razão da ausência da União no polo ativo, manifestamos pela extinção do processo em resolução de mérito. O segundo argumento que trazemos diz respeito à nulidade do procedimento de arrecadação e que remete à invocação do precedente firmado no julgamento da ação civil originária 678. O Decreto-Lei 1174 de 71 declarou a indispensabilidade à segurança e ao desenvolvimento nacionais da área sob exame, atribuindo à terra devoluta a condição de bem da União nos termos do artigo 4º, inciso 1º da Constituição Federal de 1967, reproduzido em idêntico dispositivo na Constituição Federal de 69. Então, com base no Decreto-Lei 1164 de 71, o INCRA promoveu o processo administrativo que redundou, ministro Teori, na edição da Portaria 787 de 79, a qual realizou a arrecadação da área em favor da União. Esse processo foi juntado aos autos pelo próprio INCRA, ao manifestar sobre a contestação apresentada pela Defensoria Pública da União. Examinando-se esse processo administrativo, verifica-se que foi iniciado por pedido de memorial descritivo. Além disso, dirigiu-se à época ao oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Araguacema, então Estado de Goiás, ofício indagando sobre a existência de transcrição imobiliária nos lotes da Gleba 2 que se pretendia arrecadar. Elaborou-se um memorial descritivo da área, e aqui ressaltamos, sem qualquer preocupação com a averiguação sobre a presença de pessoas na área. Em verdade, o memorial descritivo adotou como fonte de consulta folhas planimétricas compiladas pela Prospec. Não foi realizado a partir de visita física ao local. Em resposta ao ofício que lhe foi enviado, o Cartório de Registro de Imóveis informou a inexistência de inscrição ou registro de imóveis relacionados aos lotes em destaque. Dirigiu-se, então, um ofício à Secretaria de Patrimônio da União solicitando-se certidão administrativa sobre a existência ou ausência de contestação ou reclamação administrativa promovida por terceiros quanto ao domínio e posse da área. O ofício com o mesmo teor foi dirigido ao IDAGO, Instituto de Desenvolvimento Agrário do Estado de Goiás. A SPU certificou não ter conhecimento da existência de contestação ou reclamação administrativa quanto ao domínio e posse da área. No mesmo sentido, foi a resposta do IDAGO. Então, se promoveu a arrecadação da área.
Concluímos, portanto, que a arrecadação baseou-se na seguinte documentação. 1. Memorial descritivo que não foi elaborado mediante visita ao local, mas por intermédio de folhas planimétricas. 2. Certidão do cartório de registro de imóveis de que não haveria incidência de domínio particular sobre a área. 3. Certidão dando conta da ausência de reclamação ou contestação administrativa quanto a domínio e posse elaborado pela SPU e pelo IDAGO. Obrigado. E diante desse quadro, senhores ministros, a nosso ver, o procedimento administrativo é nulo. Notem, senhores ministros, que a arrecadação deu-se apenas com base em dados formais de inexistência de domínio e de ausência de reclamação ou contestação administrativa quanto a domínio e posse. Não houve efetivo levantamento in loco sobre a presença de pessoas na área. Embora o INCRA tenha se valido do disposto no artigo 28 da Lei 6.383 de 76, penso que o dispositivo era inconstitucional, segundo os próprios parâmetros das Constituições 67 e 69, então vigentes. Em primeiro lugar, entendo que, ao consagrar uma arrecadação unilateral, sem a preocupação de levantamento em loco das pessoas constantes na área e sem a preocupação de oportunizar a essas pessoas a participação no processo de arrecadação, o artigo 28 da Lei 6.383 estava em confronto com o parágrafo 15 do artigo 150 da Constituição Federal de 67 e com o parágrafo 15 do artigo 153 da Constituição Federal de 69, que guardam a idêntica redação, que é a seguinte, permito transcrevê-la ou lê-la. Parágrafo 15. A lei assegurará aos acusados ampla defesa com os recursos a ela inerentes. Não haverá foro privilegiado nem tribunais de exceção. Fecho aspas. Além disso, o artigo 28 da Lei 6.383, ao dispensar o levantamento de pessoas na área e a convocação dessas pessoas para efetiva defesa, não promovia efetiva defesa da posse e propriedade rurais, violando também, a nosso ver, o direito de propriedade garantido pelo parágrafo 22 do artigo 150, Constituição de 67, parágrafo 22, artigo 153 da Constituição de 69. Em segundo lugar, ainda que não se venha a reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 6383, segundo os parâmetros das Constituições de 67 e 69, entendo que, por interpretação sistemática dos dispositivos infraconstitucionais, a arrecadação não poderia ocorrer sem o levantamento em loco das pessoas constantes na área e sem a convocação de eventuais pessoas identificadas. Não poderia ter ocorrido, a nosso sentir, a arrecadação desprezando esses demais artigos da Lei 6.833, que regulam a discriminação de terras devolutas. Nesse sentido, deveria ter sido observada previamente a fase administrativa da discriminação prevista nos artigos 2º a 17 da Lei 6.383, quando se verificam não apenas os títulos de domínio, mas também as ocupações regularizáveis marcadas pela cultura efetiva e morada habitual. Em verdade, a arrecadação total da área indiscriminada apenas poderia ter sido realizada administrativamente, substituindo o procedimento judicial da discriminação de terras devolutas, se, na fase administrativa, devidamente convocados, tivessem comparecido todos os pretensos proprietários de títulos ou com títulos, regularizáveis ou não, bem como todos os ocupantes identificados no trabalho de campo da Comissão de Discriminação de Terras Devolutas. Ainda assim, remanesceria a possibilidade de os prejudicados, eventualmente não reconhecidos na sua situação de fato e de direito pelo INCRA, acionarem a via judicial para validarem essa situação. A rigor, a discriminação administrativa não tem o poder de coagir quem quer que seja a nela comparecer e a sujeitar-se a seus efeitos, a ponto de o legislador considerar o não comparecimento para exigir títulos ou justificar a posse ou ocupação como contestação ao procedimento administrativo de discriminação, nos termos do artigo 14 da Lei 6.383, passando-se então à fase judicial. Só depois de resolvida a questão, as áreas discriminadas administrativamente poderiam ser incorporadas ao patrimônio da União, se assim entendesse o Poder Judiciário. No caso, repetimos, a partir do processo administrativo, juntado pelo INCRA, verifique-se que não foi realizado o procedimento de discriminação administrativa anterior à arrecadação.
Tampouco houve expressa dispensa de tal procedimento nos termos do artigo 19, inciso 1º da Lei 6.383. Enfim, quer sob o viés constitucional, quer sob o viés infraconstitucional, afirmamos a nulidade do procedimento administrativo de arrecadação. Diante dessa compreensão a respeito da nulidade do procedimento administrativo de arrecadação, entendo que deva ser invocado justamente o precedente favorável à Defensoria Pública da União, formado na ação civil originária 678. Naquele caso, identificou-se a nulidade do processo discriminatório, porque as certidões que lhe deram fundamento não corresponderiam à realidade fática no momento da arrecadação. Naquele processo, comprovou-se a existência de cadeia dominial anterior à arrecadação, não identificada no processo de arrecadação. No presente caso, proponho que a nulidade do processo de arrecadação seja caracterizada a partir de outros argumentos, adotando-se, porém, a mesma solução jurídica firmada na ação civil originária 678, relativamente ao lote 24 da gleba 2 em disputa. Assim, deverá ser julgada improcedente a ação. O último argumento que invocamos, e aqui eu estou utilizando o prazo de 30 minutos previsto no regimento interno do Supremo, eu tinha preparado uma sustentação de 30 minutos, ministro, e o último argumento que invocamos é pela caracterização da área como bem do Estado-membro com o advento do Decreto-Lei 2.375 de 87. Vossa Excelência esgotou os 15 minutos. Eu estava pautando para o prazo de 30 minutos. Por quê? Previsto no regimento interno para ações civis originárias. Era isso que eu estava... São 15 minutos de sustentação oral. Ministro Celso de Mello tem o prazo dobrado? Não me lembro, Vossa Excelência. Em ação civil originária? O ilustre defensor atua como curador especial nos termos do artigo 9º do Código de Processo Civil, em virtude do chamamento ficto de réus que seriam revés, é isto? Não é? Sim, sim. Atua como substituto processual, portanto, apenas extraordinariamente legitimado. Então, neste caso, seriam os mesmos 15, não? Sim. Os mesmos 15 minutos. Tá ok. Eu gostaria que Vossa Excelência, por favor, então, finalizasse. Tá ok. Eu teria mais um argumento para trazer a Vossa Excelência, que justamente diz respeito à inconstitucionalidade do Decreto-Lei 2.375 de 87. Invocamos essa inconstitucionalidade com base na Constituição Federal de 67 e de 69, que adotaram a ideia de terras devolutas, ou o conceito de terras devolutas, tal qual vigia até então, com base ou desde a Lei Imperial 601 de 1850. Então, também trazemos esse argumento que, a rigor, também já está nos autos da contestação. Por fim, com a improcedência, a Defensoria Pública da União postula a condenação do INCRA ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União e ressalta que foi realizada a denunciação da LIDE apenas para o caso de procedência da ação. E, a nosso sentir, está claro que os curatelados agiram de boa-fé, porque no título expedido de forma sobreposta ao registro existente em nome da União, não constava, evidentemente, qualquer referência à titularidade da União. Então, entendemos que há boa-fé, razão pela qual pleiteamos, apenas no caso de procedência da ação, que haja condenação pelos danos de evicção. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. Senhora Presidente, apenas para confirmar aquilo que eu havia falado, o que disse o advogado. O artigo 132, parágrafo 2º do Regimento Interno, estabelece que, das hipóteses em que se registrar, como no caso, uma formação litisconsorcial passiva, mas os litisconsortes tiverem mandatários distintos, aí sim, neste caso, o prazo conta-se em dobro e será igualmente dividido entre todos. Mas, no caso, o eminente defensor público concentra em sua pessoa a defesa dos réus revés, dos litisconsortes passivos. Ele se baseia no artigo que dispõe que as partes... ao artigo 251... teriam 30 minutos. Ao artigo 251... de litem, né? Curador, exatamente. Existe algum argumento relevante que Vossa Senhoria não tem ainda apresentado?
Tem um argumento de inconstitucionalidade do Decreto-Lei 2000... Foi o último argumento e de toda sorte, Vossa Excelência vai desenvolver considerando Vossa Excelência entender por bem, eu gostaria de ouvir. Claro. Então. Eu agradeço a oportunidade, se me for permitido. Na verdade, aqui foi dito pelo Procurador Federal que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionalidade do decreto, do primeiro decreto-lei, que é o decreto-lei 1164 de 71. Isso é verdadeiro. Porém, a inconstitucionalidade do Decreto-Lei 2375, salvo o melhor juízo, não foi declarada por esse Supremo. Razão pela qual eu quero avançar um pouco nesse argumento. O ministro Toffoli, relator, faz uma observação que me parece relevante em termos do tempo. Não é? Eu invoco o artigo 251. É o que eu disse a ele, então, que então poderia prosseguir com por esta razão é que eu tinha visto o 251, que de fato assegura 30 minutos. Como havia uma interpretação controvertida, eu, então, ofereci para ouvirmos os argumentos que o advogado tivesse. O advogado falou que ainda teria um argumento, eu estou exatamente por isso garantindo a ele o direito. Eu agradeço a oportunidade. Sim. Falou que isso. Agradeço. Ele já tinha ultrapassado o que eu tinha feito. Será mesmo. Muito obrigado. O artigo 2º do Decreto-Lei 1164 de 71, que foi de fato declarado inconstitucional ou constitucional por essa Corte, incluiu, entre os bens da União, terras devolutas declaradas indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacionais, que abrangeram, de fato, a área objeto do presente processo, que, em razão disso, veio a ser posteriormente arrecadada. Depois, o artigo 2º do Decreto-Lei 2375 de 87, em leitura combinada com o artigo 1º do mesmo diploma legal, definiu que as terras devolutas situadas na área objeto do presente processo retornariam patrimônio do Estado-membro. Foi ressalvada, é verdade, a situação das terras públicas não devolutas que permaneceriam sob domínio da União, assim consideradas aquelas, primeiro, afetadas de modo expresso ou tácito a uso público comum ou especial a fim de utilidade pública. Segundo, sob destinação de interesse social. Terceiro, a configurar objeto de situações jurídicas já constituídas ou em processo de formação a favor de alguém. E quatro, registradas na forma da lei em nome de pessoa jurídica pública. Portanto, para afirmar que a área objeto do presente processo poderia ser identificada como tendo sido devolvida ao Estado-membro, cumpre debater se poderia ser considerada não devoluta, ou, o que é o mesmo, se estaria incluída ou não entre as exceções antes destacadas. Cumpre debater, então, se a área estaria afetada de modo expresso ou tácito ao uso público comum especial ou a fim de utilidade pública, sob destinação de interesse social, a configurar objeto de situações jurídicas já constituídas ou em processo de formação a favor de alguém. E, finalmente, se estava registrado na forma da lei em nome de pessoa jurídica pública. No caso, a parte autora se debate justamente pela caracterização de que a terra, quando do advento do Decreto-Lei 2375 de 87, isso foi falado da tribuna, de que a terra estaria nessa hipótese de ter sido registrada na forma da lei em nome de pessoa jurídica pública. Em primeiro lugar, a autora dizemos que o simples fato de a área ter sido arrecadada em nome da União e registrada não retira sua condição de devoluta. Mesmo registrada, se a área não foi dada destinação a uso público, permanece ela como devoluta. Em verdade, o artigo 2º do Decreto-Lei 2375 de 87 tratou como não devoluta a área objeto do presente processo, simplesmente porque veio a ser registrada em nome de pessoa jurídica pública, independentemente da perquisição sobre eventual destinação a qualquer uso público. Nesse sentido, entendemos que o artigo 2º do Decreto-Lei 2375 de 87 transmudou o conceito tradicional de terra devoluta
presente no direito brasileiro desde o artigo 3º da Lei Imperial 601 de 1850, segundo o qual se tem por devoluta a terra que não está destinada a qualquer uso público ou inserida no domínio privado. Esse conceito tradicional de terra devoluta, vigente no direito brasileiro, foi recepcionado pelo artigo 4º, inciso 1º das Constituições 67 e 69. Assumiu, assim, a nosso sentir, status constitucional. Portanto, não era dado ao legislador ordinário definir terra devoluta a seu bel prazer. Em outros termos, considerar como devoluta a terra, pelo simples fato de ter sido arrecadada e registrada em nome da União, independentemente de qualquer destinação, constituiu definição violadora do artigo 4º, inciso 1º da Constituição de 67 e 69, vigentes quando do advento do decreto-lei último, que é o Decreto-Lei 2.375 de 87. Por essas razões, entendemos que se impõe o reconhecimento da inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do Decreto-Lei 2.375 de 87, tal como requerido na contestação apresentada. Inconstitucionalidade segundo os parâmetros dados pelas Constituições 67 e 69. Diante desse quadro, concluímos que, com o advento do decreto-lei, a área objeto do presente processo efetivamente retornou ao domínio do Estado de Goiás, razão pela qual se tem por legítimo o título expedido pelo Estado do Tocantins, que sucedeu o Estado de Goiás. Reforçamos, com base nesse argumento, o pedido de improcedência da ação. Agradeço muito a atenção de Vossas Excelências. Ministro Dias Toffoli, com a palavra. Senhora presidente, eu fiz distribuir o voto, vou fazer um resumo. Afasto a alegada ilegitimidade ativa do INCRA, há interesse da União, há legitimidade do INCRA, há competência da Justiça Federal. Afasto, num segundo momento, o precedente da ACO 678, que foi relatada pelo ministro Eros, mostrando que, naquele caso, a Corte julgou improcedente a ação diante da comprovação pelos atuais proprietários, a partir de reconstrução de toda a cadeia dominial do prédio rústico, a existência de domínio particular titulado e registrado regularmente desde 1880, naquele caso relatado pelo ministro Eros, ACO 678. Mas na linha de outros precedentes, um de Moreira e outro de Marco Aurélio, a ACO 477 de Moreira e a ACO 481 Marco Aurélio, eu digo que a jurisprudência da Corte se firmou nestes casos no sentido de subsistir o ato de transmissão de propriedade efetuado de não subsistir o ato de transmissão de propriedade efetuado pelo Estado de Tocantins, que teve por objeto o lote número 24 do loteamento Marianópolis Gleba 2, nem aqueles dele dependentes, porquanto esse imóvel rural nunca pertenceu ao ente federado. Ante o exposto, senhor presidente, eu estou a julgar procedente a ação para declarar a nulidade do título definitivo número 1449, emitido pelo ITERTINS, Instituto de Terras do Estado de Tocantins, em favor dos réus Oséias Rodrigues Lima e Genésio Rodrigues de Freitas, bem como determino o cancelamento da matrícula R1M368, efetuada pelo Registro de Imóveis do município de Marianópolis do Tocantins, estendendo-se o vício aos negócios jurídicos subsequentes. Asseguro aos réus adquirentes os direitos decorrentes da evicção, nos termos do 447 seguintes do Código Civil, fixos honorários em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 20, parágrafo 4º do CPC, a ser rateado equitativamente pelos réus. Custas pro rata na forma da lei. Em resumo, em síntese, é este o voto, senhora presidente. Eu já fiz distribuir aos colegas. Colho os votos. Ministro Roberto Barroso. Presidente, tive a oportunidade de ver o voto do eminente ministro Dias Toffoli, que corresponde às minhas próprias anotações, de modo que eu estou acompanhando integralmente. Ministro Teori Zavascki. Ministra Rosa Weber. Também acompanho, presidente. Ministro Luiz Fux. Relator. Ministro Marco Aurélio. Presidente, em um primeiro passo, o tribunal se mostrou flexível quanto à competência presente a cláusula alusiva ao conflito federativo, para posteriormente evoluir
Preocupe, cansa de acontecer comigo, ministro. Presidente, eu vou pedir vista, porque não tem condições de votar. Pois não. Presidente, esse propósito que o ministro Marco Aurélio suscitou, também eu acho que, de acordo com a nova orientação que temos adotado, não seria o caso de nos darmos por competentes por não verificar um conflito verdadeiramente federativo. Porém, uma ação que já tramita há tanto tempo e madura para julgamento, eu acho que não seria o caso, até porque ela foi processada ao tempo em que se admitia essa competência, de modo que acho que haveria... Isso lá atrás. Lá atrás, exatamente. Sorte, portanto, ministro. eu acho que questões como essa, prospectivamente, nós não temos reconhecido competência, mas nesse caso... vamos ouvir o voto vista. Não, claro, eu, na verdade, estou Aurélio. quase que fazendo o comentário que tinha omitido, para ver se o ministro Marco Aurélio se recupera. E aí, com o retorno Caso do não, ministro, a gente continua. Eu proclamo o resultado provisório após o voto do ministro Dias Toffoli, que julgava procedente a ação, nos termos da parte dispositiva de seu voto, no que foi acompanhado pelos ministros Roberto Barroso, Teoriza Vasque, Rosa Weber, Luiz Fux, pediu vista, o ministro Marco Aurélio aguarda os demais. Eu apregou para julgamento os embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 4876 do Distrito Federal, relatado pelo eminente ministro Dias Toffoli, sendo embargante o governador do Estado de Minas Gerais e embargado o Ministério Público Federal. Senhor ministro, Vossa Excelência tem a palavra para relatório e voto. Senhora presidente, eu também já previamente distribuí voto. Peço agora ao assistente para encaminhar ao ministro Marco Aurélio. E aqui nos embargos se apresenta, por parte do governo do Estado de Minas, um pedido de modulação, de prorrogação da modulação, e de outra parte, pela Advocacia Geral da União, uma questão de ordem a respeito de um acordo que foi firmado e homologado pelo STJ sobre o regime previdenciário dos servidores, de grande parte dos servidores que foram objeto deste processo. Então, eu estou, senhora presidente, quanto aos embargos de declaração e a esta questão de ordem, resumindo o voto que já encaminhei ao gabinete de Vossas Excelências anteriormente, da seguinte forma: caso prevaleça essa posição, a ementa seria a seguinte: embargos de declaração, ação direta de inconstitucionalidade, artigo 7º da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas, contexto fático jurídico da edição da lei impugnada, situações concretas não mencionadas na modulação, inexistência de omissão, contradição, obscuridade, impossibilidade de se analisar em ação direta todas as situações concretas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade, modulação dos efeitos, informações necessidade de alargamento do prazo. Em relação aos professores da rede estadual de Minas Gerais, o que se alega? Se alega que tem um concurso, mas houve impugnações e são 80 mil professores a serem, então, objeto de um concurso público, as dificuldades, a mudança de governo que realmente houve eleições no ano passado, alteração no governo. Então, neste ponto, eu estou modulando e as informações trazidas aos autos demonstram a necessidade de alargamento do prazo que eu faço até o final do ano. Mas aí eu penso que é importante colher os votos de quem está e depois tem uma saída, mas comunicou que está... Depois suspende para colher os demais. Ele vai votar contra. Não, mas o ministro Marco Aurélio não se ausentou, ele apenas, como ele estava tossindo... Para modular, nós precisamos 8 votos. Não, mas é a mesma situação anterior. Se houver votos suficientes para modulação de cadeiras ausentes, como fizemos no caso anterior. Sim, mas aí suspende para aguardar. Mas aí eu prefiro já proferir o voto, senhora presidente. Está pregoado, está na pauta. Não, já fiz ou então, não há problema. Vossa Excelência profere o voto. Eu peço vista, trago na próxima quarta. Eu estou, então, em síntese, para facilitar, eu estou, então, modulando quanto à área do ensino para até o final do ano. E em relação à questão de ordem formulada pela Advocacia Geral da União, eu acolho para dizer que o sistema previdenciário de quem foi objeto de acordo deve seguir o acordo. É essa a situação. Eu, então, se os
colegas que me antecedem não se objetarem, eu peço vista e trarei na próxima sessão. Tá bem. Senhores ministros, apregou para julgamento a lista número 1, relatada pelo ministro Celso de Mello. Senhor presidente, são embargos de declaração opostos a acórdãos plenários acórdãos que haviam negado provimento a recurso de agravo interno, agravo regimental, contra a decisão que não deu processamento a embargos de divergência, por descumprimento por parte do embargante do dever de proceder ao confronto analítico. Eu estou rejeitando os embargos. Indago dos senhores ministros, sem divergência, proclamo o resultado. Embargos rejeitados nos termos do voto do relator. Ministro Dias Toffoli, a lista número 1 de relatoria de Vossa Excelência. Estou negando provimento aos agravos, senhora presidente. A lista número 2 são embargos de declaração. Eu estou rejeitando e aplicando multa. E a lista número 3. Rejeitando os embargos. A lista número 4. Regimental ao qual nego provimento. Indago dos senhores ministros se há divergência. Não havendo divergência, proclamo o resultado nos termos dos votos do relator. Ministro Fux apregou para julgamento os processos arrolados na lista 1, relatada por Vossa Excelência. Embargos de divergência, ausência de demonstração de dissenso jurisprudencial, estou negando provimento ao agravo. Aos agravos. Excelência nega provimento aos agravos. A lista número 3. Mesmo resultado, senhora presidente, estou negando provimento aos agravos. Lista número 4. Lista número 4, embargo de declaração, estou negando provimento por ausência dos defeitos mencionados no artigo 535. São embargos, Vossa Excelência rejeita, portanto. Isso. Lista número 5. Mesmo resultado, embargo de declaração. Rejeitados. Lista número 6. Estou negando provimento ao agravo Para essa, senhor ministro, eu não tenho como chamar porque em ação de descumprimento de preceito fundamental. Então pulamos. Então deixe chamar a lista 6. E também a lista 7. E é também a lista 8. E nem a 8. Indago os senhores ministros se relativamente às listas chamadas há alguma divergência, não havendo, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Ministro Teori Zavascki, lista número 1, relatada por Vossa Excelência. Embargos declaratórios eu rejeito. Indago dos senhores ministros, sem divergência, proclamo o resultado. Embargos rejeitados. Aqui é a DIN, não é? Nós estamos com 7. É DIN? É a DIN. Em ação direta. Então eu cancelo o pregão. Agradeço ao senhor ministro Celso de Mello pela lembrança. Senhores ministros, eu agradeço a presença de todos, a presença da senhora vice-procuradora, senhora secretária de sessão, senhores servidores, senhores advogados que nos acompanharam e declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Encerrada a sessão plenária desta quinta-feira, dia 26 de março de 2015, também encerramos esta edição do Direto do Plenário. A cobertura completa logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, e os principais momentos da sessão plenária desta quinta e também desta quarta-feira no Plenárias, neste final de semana. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.